paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estou me sentindo um leão na cova dos Daniel aqui nessa manhã. Só tem gente boa aí, muitos amigos, queridos, obrigado pelo convite de estar aqui ministrando a igreja, sobretudo os ministros. É mais uma responsabilidade. Quero me apresentar, eu sou o pastor Paulo Lima, dessa moça que eu falei com ela: casa comigo que você vai ficar bonita pro resto da vida. Todo bonito tem que casar com feio, porque ele fica mais bonito no resto da vida. Por favor, 35 anos de casamento. 35 anos de casamento, 2 filhos, o Alan e o Alex. A diferença de idade de um para o outro é 1 ano, 1 dia e 1 mês. Parece que a gente combinou, mas foi o céu que fez assim. Eu sou pernambucano. Tem algum nordestino aí, por favor? Olha pra cabeça. Eu não queria dizer isso, até porque a gente não ficou muito íntimo ainda, mas até o final a gente faz uns... Pernambucano de Recife, tem mais gente aqui nesse auditório que na cidade onde eu nasci. Sou filho de um sargento do Exército. Tem algum militar aí? Pois é, sou filho de um sargento do Exército e de uma analfabeta. Viemos para o Rio de Janeiro em 1978. Eu sou o primeiro evangélico de uma dinastia de 100 anos, sem um cristão na família, e o primeiro pastor dessa dinastia. Porém, por causa de eu e minha esposa, que nos entregamos para Jesus há 27 anos atrás, quando a gente ia se divorciar num encontro de casais, por causa desse encontro, por causa de irmão como vocês, por causa de uma igreja querida que ama, nos abraçou. Por causa desse fato, na nossa história, até os bisnetos da minha mãe já estão nascendo na presença do Deus Altíssimo. Esse pernambucano que veio para cá, com o pai sargento, meu pai trabalhou no primeiro Belog. Meu pai trabalhou aqui por essa região e já está no Senhor há 2 anos. E aí, quando eu cheguei aqui, rapaz, eu falei assim: tem uma palavra tão boa para liberar para os irmãos. Aí eu encontro o doutor Agildo aqui, que é meu médico. Parece que não, mas por causa dele eu já perdi 12 quilos. E minha esposa uns 35 também. E ele me ajuda aí a sobreviver, inclusive na testosterona. É verdade, tem me ajudado. Eu cheguei lá no consultório dele fraquinho. Vitamina D 0, tudo 0, a libido 0. Ele disse: rapaz, tem que aumentar isso tudo. E a gente, graças a Deus, sendo cuidado por ele até hoje. Eu louvo a Deus pelo cuidado dele, viu? Estive no café do Comédio, pensei que eu ia encher a barriga naquele dia. Não tinha jantado, como ele diz: não janta, vai para a academia, toma os compostos. Eu fui para a academia, tomei os compostos, não jantei. No outro dia eu vim com a barriga nas costas do Comédio, enquanto ele na mesa do café de pastores. Eu falei: não tem como comer, não tem como comer. Vou tomar um bolinho de água com um pouquinho de... Aí hoje eu já sabia que ele estava aqui, beleza, vim preparar de casa, comi um pouquinho. Mas ele foi meu texto para eu pregar para vocês. Jesus está me perseguindo através da sua vida, não é possível. Quer me emagrecer, quer fazer eu viver mais. O filho da analfabeta, minha mãe não leu nenhum livro meu. Eu escrevi 7 livros sobre aquilo que Deus chamou a minha casa, libertação, sobre família, inclusive a partir da nossa redenção. A partir do momento que a gente ia se divorciar, e Deus nos chamou para uma grande obra e reconstruiu a nossa casa. Hoje, 27 anos depois, com 56 anos, eu trabalhei 17 anos no ministério do pastor Josué Gonçalves. Tudo que você vê do ministério dele, a gente estava ali por trás dos bastidores ajudando. Depois ajudei o ministério do Douglas Gonçalves, o Jesus Foco. Depois ajudei o ministério do Tiago Brunet, filho do pastor Dário Brunet. A gente deu uma passada de 5 anos com ele, ajudando na intercessão do ministério dele, e assim de outros irmãos também. Esse filho da analfabeta que nunca leu um livro meu, escreveu 7 livros, e eu tinha dificuldade de ler também. Eu comecei a ler bem aos 10 anos de idade. Tinha dificuldade de leitura muito grande, e foi uma das curas que Deus fez na minha vida. E me doou essas mensagens que eu registrei, e têm sido livros que têm sido ferramentas aqui no Brasil e fora do Brasil. Eu trouxe livros e coloquei ali na mesa, e não é para vender.
ordem e decência, arrumar a casa, porque todo mundo arrumando. Eu falei, não, vamos arrumar a casa também, coloca ali na mesa. E eu quero começar dando livro, ofertando, porque eu creio no poder de uma semente. Eu dou o livro, semeio o livro e Deus me dá mais conteúdo. O homem só colhe aquilo que planta. E eu quero começar pela cozinha. Todos da cozinha vão ganhar um livro de presente meu sobre família, sobre redenção, sobre cura, e vai ser uma ferramenta no teu ministério. Amém, querido? Pode começar, meus irmãos, de lá da cozinha para cá, doando os livros, e quem puder, tem mais livraria, pode pegar e vai ser extraordinário. 1983, conheci a pastora Cláudia Lima, 7 de julho de 1983. Pernambucano, chegado de Recife, não sabia nada, nem ler, nem escrever direito. Olha para o colégio e se apaixona por ela, um ano olhando ela para lá e para cá. Quando foi um dia, 7 de julho de 1983, era o último dia de aula do colégio, já ia ser férias escolares no meio do ano. Eu falei, é hoje. E aí ela passou por mim, tênis branco, calça jeans, a camisa do colégio, uma blusa florida por cima, o batom era vermelho, a unha era rosa, aqueles brincos largos, enormes na orelha. Passou por mim com aquele perfume e me deixou com 16 anos e 6 meses apaixonado por ela. Ela sobe a escada, nordestino não tem muito o que fazer, a não ser rir, a não ser completar a história dele com muito sorriso, muita graça. A gente veio para o Rio para tentar uma nova vida, uma nova história, e eu fui estudar no colégio dela, e ela sobe a escada com a melhor amiga dela, a Adriana. E aí eu falei assim, é hoje que vai acontecer, o grande dia do nosso encontro. Eu não tenho nem dinheiro para pagar uma pizza para ela, mas Deus vai dar a vitória. Ela sobe a escada, aí eu olho assim, lá de baixo, ela subindo, digo assim, ei, moça, você aí. Ela olhou para trás, sempre educada comigo, sempre generosa comigo, e disse, quem? Eu? Você está me chamando? Na hora que ela falou aquilo, meus irmãos, minhas pernas tremeram. Aí o nordestino tremeu aqui na base. Eu fiquei só lembrando de rapadura, cuscuz, tapioca, manuzá. Eu fiquei me fortalecendo por dentro para fortalecer a minha alma. E eu, sem juízo nenhum, chamei a moça que todo mundo no colégio queria namorar, e eu ali, babando, queria namorar também. E de repente ela disse, você mesmo. Ela disse, pois não. Aí eu travei. Ela disse, o que houve? Eu travado. Não sabia o que dizer. Eu falei assim, vou usar uma de nordestino. Ela disse, pois não, diga, eu tenho que entrar na sala. Já vai começar a aula. Aí eu disse assim, que história é essa de você contar para o colégio inteiro que você está apaixonada por mim? Ela disse, então o quê? Eu falei, todo mundo está sabendo que você está apaixonada por mim. Ela disse, sobe aqui. E eu subi a escada correndo. Aí cheguei perto dela, fui andando, e a minha mão foi esbarrando na dela, e ela olhando, falou assim, você é corajoso? Eu falei, um pouco. Você é da onde? Eu disse, de Recife. Aí ela disse, a sua voz é diferente. Eu falei, por acaso a sua também é. Você fala umas coisas engraçadas. Eu falei assim, você fala umas coisas chiclete, parede, tintura. Vocês falam também assim com muito X. Ela começou a rir e disse assim, eu gosto de rapaz engraçado. Eu falei, pois eu sou a própria graça em pessoa. E aí ficamos amigos, ficamos colegas de escola, passamos 6 meses, até que ela resolveu corajosamente me levar na casa dos pais dela para me apresentar. 6 meses depois. Aí eu falei, vou nessa. Falei, mamãe, tem uma moça aí que eu vou casar com ela, vou ter 2 filhos, e vai dar tudo certo com a glória de Deus. E ela falou assim, conta a nossa história para ela. Eu falei, só vou falar a verdade, aqui nessa casa não se mente. Ela disse, conta para ela que a gente chegou aqui no Rio de Janeiro, seu pai foi transferido, não temos nada, moramos de aluguel, fomos morar na favela de Parada de Lucas, e depois veio para essa casa. Conte toda a história, não deixe nenhuma perspectiva nela, além da sua verdade, porque a verdade não tem medo da mentira, e a luz não tem medo das trevas.
seja você. A semi-analfabeta, ou quase total analfabeta, falou isso. E minha mãe gosta que eu fale assim, porque ela diz assim: filho, essa é a minha história, é a verdade, conte para todo mundo. Conte, não tenha medo de dizer. Já me ouvi pregando até na igreja do bispo Maurílio, que vai lá, amo o bispo Maurílio. Bispo, aquele feijão com arroz, aquele franguinho, conquistou a minha mãe. Ela não para de falar disso, viu? Aquela mesa posta. E de repente, graças a Deus, cheguei na casa da minha esposa lá, minha futura namorada e noiva para ser apresentado. Eu cheguei de sapato marrom, calça amarela, cinto branco, camisa verde. Parece que não, mas um cabelão até o ombro. E ela olhou para mim e disse assim, e com perfume era almíscar selvagem. Botei um taco, ungi meu corpo inteiro daquele perfume. Eu saí e deixei um rastro na rua. Todo mundo que perfume, almíscar selvagem. Tinha um cabelo até o ombro, bem grandão, oleoso. Eu passava óleo Johnson para ficar bem oleoso. Quando eu cheguei na casa dela, ela disse, meu pai veio te conhecer hoje, minha mãe. Eu falei, que bom, você está cafona. Aí eu falei, cafona? Nem sabia o que significava, cafona. Eu sou cafona. Aí beleza, ela foi lá dentro buscar um copo d'água, eu lá na varanda dela, eu sou cafona. Eu sou um cara, eu sou cafona. Cafona, ela me ama, eu sou cafona. Carioca me chamou de cafona, é coisa grande. Aí beleza, me apresentou a família com aquela cara meio xoxa. Quando eu cheguei cá, eu falei assim, mãe, conheci a sua futura nora. Ela disse, qual foi a primeira palavra que ela te disse? Eu disse, ela me chamou de cafona. E eu estou apaixonado por essa palavra. Minha mãe disse, o que significa isso? Eu falei, tem um tal de Aurélio aí que diz tudo para nós. Aí eu fui lá no dicionário e disse, mãe, sabe o que significa cafona? E li. Minha mãe disse, ela não gosta de você não, filho. Propósito. Quem está te falando aqui hoje é o filho do sargento do exército, vindo para o Rio de Janeiro. Nunca antes ninguém evangélico na nossa casa. Sou o primeiro evangélico e o primeiro pastor em 100 anos. Vim para o Rio de Janeiro porque meu avô era milionário em Recife, porém servia aos demônios, aos deuses estranhos. E a família perdeu tudo, viramos mendigo no Rio de Janeiro. Essa é a minha história. Viemos para a favela de Parada de Lucas, foi o único lugar que sobrou para nós. Da Praia de Boa Viagem para a Parada de Lucas. Uma história de extremos. E eu louvo a Deus porque quando Deus me chamou, foi no encontro de casais, a gente ia se divorciando. E depois que Deus nos chamou, na caminhada a gente está aí trabalhando com famílias e contando essa história. Inclusive a história desse improvável. E para nós nessa manhã, eu quero trazer 5 marcas do chamado para todos nós. Eu não vim aqui ensinar ninguém, eu vim aqui compartilhar as minhas marcas, as minhas dores, talvez as dores daqueles que não nasceram no Evangelho. Como eu gosto de sentar numa mesa e alguém dizer, meu tataravô era pastor, meu bisavô era pastor, meu avô era pastor, meu pai fundou a igreja, e olho para trás eu só vejo miséria e desgraça, ninguém na casa do pai. Porém, eu tenho um netinho de 7 aninhos, que quando ele vai para a igreja, ele diz para o pastor dele, lá no Recreio dos Bandeirantes, você tem que trazer meu avô aqui para pregar nessa igreja. Ou seja, aquilo que não foram para mim, o meu neto está fazendo com que eu seja nele. Porque Deus é o Deus do recomeço, amém, amados? Amém. Não esquece de ninguém. 5 marcas dos chamados, talvez as marcas que eu enfrentei, e alguns de nós estamos enfrentando, quer seja de uma linhagem positiva ou negativa. A primeira marca de todos nós é aquela que o pastor, doutor Eragildo, chegou aqui e disse para nós, sobre Moisés aos 80 anos, ele tomou ciência do chamado. Porém, o meu chamado não foi quando meus pais, meus avós serviam a deuses estranhos, que eu tomei conhecimento. Não foi. Não foi quando eu cheguei no Rio de Janeiro, para morar na comunidade. Não foi. Não foi diante de tantas coisas que eu fiz, não. O meu chamado se evidencia-se na sala do trono quando eu nasci. E ele me chamou para fazer algo, porém eu não tinha conhecimento disso. E não sabia.
E foi assim com Moisés também. Então, eu me espelho em alguns homens da Bíblia. Alguns homens estão me mentoreando até hoje. Moisés, Pedro, José, Jesus e tantos outros estão me mentoreando. Salomão me mentoria aqui também na Bíblia. E para eu ser mentoreado essa manhã junto com vocês, o propósito, que é a primeira marca do chamado de um homem, está em Êxodo capítulo 2. Você pode abrir, por favor, a Bíblia em Êxodo, no capítulo 2. Moisés foi chamado para ser libertador. Ele toma conhecimento do chamado aos 80 anos de idade. Mas o Deus que te chama com 80, com 60, com 40, com 30, há 27 anos atrás, é o Deus que te chama na sala do trono e te conhece antes do ventre da tua mãe e sabe qual é o propósito que tem para você. E foi-se um varão da casa de Levi e casou com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e teve um filho. E vendo que ele era formoso, escondeu 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a betumou com betume e pés, e pondo nela o menino, a pôs no junco à borda do rio. E a irmã do menino postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer, e a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e suas donzelas passearam pela borda do rio, e ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou sua criada e a tomou. E abrindo-a viu o menino, eis que o menino chorava, envolveu-se de compaixão dele e disse: dos meninos dos hebreus é este. Diga assim: dos meninos dos hebreus é este. Até o inimigo conhece que você tem um propósito. Conhece quem é você. Diz: não é dos nossos, não é dos egípcios, não é daqueles que torcem contra o reino, mas ele é do próprio reino, ele é dos hebreus. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: irei eu chamar uma ama das hebreias que crie este menino para ti. E a filha de Faraó disse-lhe: vai, e foi-se, e a moça lhe chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-o, e eu te darei um salário. E a mulher tomou o menino e o criou. Primeira coisa que eu entendo: quando Moisés foi colocado no junco, ele não era um Moisésinho que cabia numa caixa de sapato, tamanho 35. Ele era um Moisésão, estava com 3 meses. Ok? E ele foi chamado para ser o maior libertador do povo de Israel depois de Jesus. Então, o que eu penso aqui? Eu olho para a minha vida, para o meu chamado, para o chamado de muitas pessoas. Não importa o tempo que você está escondido, em Deus você sempre cresce. Ele tinha 3 meses, mas estava crescendo. Ele estava escondido, mas estava crescendo. Ele ia ser colocado num junco para o futuro destino e o propósito. Porém, ele não ficou mirrado, ele foi crescendo. Ele estava crescendo. Pastor, eu estou escondido. Ei, você está escondido para você. Diante de Deus você está crescendo. Pastor, eu ainda nem peguei no microfone, mas você está num local de seminário, congresso, está aprendendo, lendo bons livros, lendo a Bíblia e vendo testemunho. Você está crescendo. O tempo não é seu, o tempo não é meu, o tempo é de Deus. É Ele que exalta o homem. Ponto. E ele foi chamado para ser libertador. Então o propósito dele é o seguinte, ele era o tal libertador. Porém, Mel Gibson, George Lucas e muitos outros, Steven Spielberg, muitos já falaram sobre Moisés abrindo o Mar Vermelho. O libertador libertando o povo do Egito através da abertura do Mar Vermelho. Porém, a primeira libertação que Moisés fez não foi a libertação do deserto, não foi a libertação do Mar Vermelho, não foi tocar na fenda da rocha, não foi nada disso. A primeira libertação que acontece na casa dele. O fato da mãe dele ser chamada para criar ele e amamentar ele, iria receber salário da filha de Faraó. A primeira libertação que Moisés causa, ainda sem saber, o propósito dele foi tirar a mãe de escrava para assalariada. Escrava não pode nada, assalariada já tinha alguma condição. Escrava não vai a lugar nenhum, assalariada vai lá na Câmara do Tesouro receber o seu salário. A primeira libertação de Moisés na casa dele foi tirar a mãe de escrava para assalariada. O seu propósito começa, você nem sabe que Deus já está ecoando, Deus já está numa caixa de ressonância, Ele já está soprando sobre a minha e sobre a sua vida. A
primeira libertação. Moisés transforma a mãe dele de escrava para assalariada. As 5 marcas do chamado: propósito, a segundo, preparo. Gente, quando eu entendi que Deus tinha um propósito comigo, eu comecei a vir para todos os seminários. Cruzei o Brasil estudando com vários homens de Deus. Inclusive, Russell Shedd foi o meu discipulador durante 4 anos. Convívio de Rio e São Paulo, bem de perto. Inclusive, oração às 4 horas da manhã com ele pelo telefone. E com a Patrícia, a esposa dele. 4 últimos anos da vida dele, ele me mentoreou, me discipulou. E eu me preparei, estava me preparando. E às vezes a gente se prepara para coisas tão grandes e esbarra em coisas pequenas. O preparo que eu olho aqui na Bíblia, eu encontro em 1 Reis 3, de 9 a 12, e para a gente acelerar, depois 1 Reis 3, de 23 a 24. O que aconteceu nesse episódio? Salomão pediu sabedoria, e todo mundo sabe que Deus disse: Salomão, pede o que quiseres que eu te darei. E ele pediu somente sabedoria, e por ele ter pedido sabedoria, Deus acrescentou, como diz a palavra, riquezas, tesouros e outras coisas mais para ele. Até inteligência emocional colocou sobre a vida dele. Porém, o que ele não contava é que quando Deus disse: eu vou te dar sabedoria para resolver os problemas de julgamento e você saber o bem e o mal discernir, logo na seguida, na sequência, Deus deu para ele um problema. Então Deus diz: eu vou te dar sabedoria. E depois Deus deu para ele um problema. Por quê? Deus só vai saber se a sabedoria chegou, se você consegue fluir no problema que ele proporcionou para testar você. Aquele que é provado, ele é aprovado. E Salomão agora encontra 2 mulheres lutando para saber de quem era o filho, para saber de quem era aquele menino que estava vivo, porque o outro menino que também pertencia àquela casa onde moravam 2 mulheres, tinham 2 meninos, um deles amanheceu morto. E houve ali um rebuliço e de repente as 2 reivindicando o menino vivo. E Salomão, exatamente aqui em 1 Reis 3, 24, fala algo que eu e você deve falar em todo o tempo. Não importa o que está acontecendo na sua igreja, não importa o que está acontecendo na tua casa, não importa se teus filhos estão querendo não seguir o teu legado, não importa se nesse momento, nos olhos carnais, a gente está vendo alguma coisa desmoronar como um castelo de areia. O que importa é que você tem um propósito e Deus está te preparando para coisas grandes e firmes. De vez em quando vem uma jornadazinha de coisas ruins para Deus ver quem somos nós e se a gente fica firme. Quando Salomão olhou para aquelas 2 mulheres e tinha que discernir, tinha que fazer juízo de justiça daquilo, ele diz em 1 Reis 3, 24, disse mais o rei: trazei-me uma espada. E eu não quero levar essa espada para o fio da espada, aquela que tem um punho e tem a lâmina. Eu quero te dizer que todas as vezes que você estiver sendo provado, todas as vezes que você estiver no preparo, ei, pede as armaduras de Deus, o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, a espada do poder que é a palavra de Deus, o escudo da fé para apagar todos os dados inflamados do maligno e a sandália de preparação do evangelho da paz. Por que, pastor? Quando a espada entra a verdade, a mentira vai embora e o teu propósito vai continuar na tua preparação. Ele disse: traz a espada, e a espada significa traz a verdade. Quando a verdade chega, a mentira vai embora. Quando a luz chega, as trevas vão embora. E assim pensou Salomão: traz a espada, querido. Todas as vezes que eu vejo ar puro, todas as vezes que eu vejo dificuldade, todas as vezes que o inimigo me afronta e diz: qual é a sua linhagem? Qual é o valor que você tem? Você não era nada, não era ninguém, você é improvável. Sabe o que eu faço? Eu trago a espada, eu trago a palavra, eu trago a verdade. Eu sei que eu tenho crido. Lamentações 3:21. Se eu tenho que pensar em alguma coisa, penso naquilo que me traz esperança. Eu posso até não ter tido o pai que eu queria, mas eu vou ser o pai e o avô que meu neto e meus filhos precisam ter. Talvez eu não tenha tido uma linhagem de gente vitoriosa,
mas não vou perder a vida inteira, porque as armas das nossas guerras não são carnais, mas são poderosas em Deus, para destruir todas as fortalezas, todos os sofismas, todo falso argumento e toda altivez que se levanta contra o poder de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo Jesus. Não importa o que fizeram lá atrás, importa que eu me rendi ao Senhor, eu estou na soberania de Deus. Não importa quem não quis, eu quero Deus. Então, o propósito, preparo e diga para o seu irmão: ativação. Ativação. Pastor, como é ativação? Ponto. Ativação tem a ver com promessa. Ativação tem a ver com espera. Ativação tem a ver com esperar no Senhor. Depois do nosso naufrágio na família e muitos divórcios na árvore genealógica, Deus me deu uma casa de recuperação de casamento em Guarapari, uma imersão de 4 dias, onde tem pastores ministrando, onde tem, inclusive o doutor Agildo ministra lá, sexóloga, eu, o Alex e o Marco que estão aqui comigo, discípulos também ministram lá sobre a vida das pessoas, tem psicólogos e uma turma de gente unida de várias denominações. Então é um trabalho filantrópico, que a gente fica 4 dias no sítio, resolvendo problemas que a gente não criou. Mas por que, pastor, você fica lá? Até pode pegar uma dengue, tem muito mosquito. Ei, porque há 27 anos atrás, alguém se incomodou com a minha família. Agora é hora de eu me incomodar com a família dos outros também. E a gente fica lá naquela imersão 4 dias. Palavras e mais palavras e mais palavras. Aí o pastor Silas manda a gente para lá, o pastor Marco Antônio Peixoto, o pastor Ezequiel Teixeira, o apóstolo Ezequiel Teixeira, o pastor Cláudio Duarte também manda casais para lá. E por quê? Queridos, eu posso até não ter uma linhagem bonita, mas eu tenho uma cicatriz. E essa cicatriz tem que falar mais alto. Aquilo que não te mata, te faz viver com ousadia. Aquilo que não te destrói, te faz ter força. E olha, como é que é o paradoxo da vida. Eu vim aqui com muita honra, muita paz no coração, com muita gratidão, pregar para uma turma de pastores, que já estava no Evangelho há muito mais tempo do que nós. Só Deus levanta os improváveis. Só Deus dá voz àquele que não tem voz. Ele é o Deus de ontem, Ele é o Deus de hoje, Ele é o Deus de amanhã. Ele chama a existência os que não existem, e Ele coloca numa tribuna aquele que começou 100 anos depois, para dizer para vocês: continua firme, há um propósito, há um preparo, e Deus está ativando todo dia nós. Através de quem? Através do improvável. O improvável está pregando. O improvável está pregando. O improvável sem ágil. O improvável que não tem vô, pai, nem bisavô, nem tataravô evangélico. A primeira Bíblia que eu li tinha 23 anos de idade. 23 anos. Uma síndrome de pânico. Diz quanto tempo eu tenho, tá, pastor? Liga aí, bata no relógio. Quando for o senhor bater no relógio, está na hora de acabar. Geralmente as igrejas estão copiando. Uma síndrome de pânico. Eu estou na síndrome de pânico, eu estou com 105 quilos hoje. Na síndrome de pânico, 49. E eu queria Deus, eu queria Jesus. Foi muito difícil eu vir para cá. Foi muito difícil eu entrar na Bíblia. Então dinheiro não me compra, vaidade não me compra, Instagram não me compra, as luzes da ribalta não me compram. Por quê? Foi muito difícil eu sair do inferno e carregar minha mãe, meu pai, meus irmãos, meus netos, minha esposa e todos nós. Foi muito difícil, não foi fácil. E agora eu boto o pezinho no Evangelho, como Salomão pediu sabedoria, e de repente veio o quê? Uma luta para ele. Eu começo a botar o pé no Evangelho. O que aconteceu comigo? Uma síndrome de pânico desencadeia. 9 meses, 9 dias e 9 horas com síndrome de pânico. Perdi a dignidade, estava perdendo a família. Chamei meu irmão mais velho e disse: cria meus filhos, porque eu vou morrer. Estou com 49 quilos só, e eu preciso entender o que está acontecendo. E de repente não sabia ler a Bíblia, pisando no Evangelho há pouco tempinho, não sabia nada sobre mundo espiritual, nada sobre nada. Aí os desavisados, como diz na minha terra no Nordeste, os abestados, me levaram no centro espírita. Chegaram na minha casa, viram aquela coisa dos amigos que não tem o que fazer.
e você 5 minutos de bobeira na vida, morrendo, naufragando, todo mundo desesperado, com 49 quilos, não sabia nem respirar mais, não estava tomando banho, nem comendo, nem nada, me colocaram numa cadeira igual essa, me colocaram dentro de um carro, me levaram no centro espírita, sentado numa cadeira, e estava tendo uma algazarra lá dentro, uma batucada, aquela coisa mesmo, a respeito dos espíritas, os budistas, todas as outras religiões, eu amo eles, amo todos eles, não tenho preconceito, muito pelo contrário, amo, e se quiser andar comigo, vem que a gente vai falar de Jesus para você, como eu fiz na minha vida. De repente eu chego naquele centro, vem aquela pessoa com a garrafa na mão, um charuto cheio de guia, enorme, olha para mim, olha para minha sogra, que me levou também naquele carro, e diz assim, tirem eles daqui, tirem ele daqui, tirem ele daqui, para tudo. E aí ficou todo mundo olhando, por quê? Nós frequentamos aqui e trouxemos essa pessoa para vocês terem piedade dele. Aí aquela pessoa que estava incorporada no espírito disse, tira ele daqui, porque o negócio dele é com aquele lá de cima. E aí, ficaram um olhando para a cara do outro. Tem mais. Ninguém pode colocar a mão sobre ele. Ele tem que ler o livro da capa preta. O demônio mandou ler a Bíblia. Aí eu venho com a Bíblia, vou para casa, dentro do carro chorando, 49 quilos, falei, gente, eu vou morrer. Nem a macumba me aceita. Eu estou muito mal. Eu estou lascado. Aí eu fui para casa. Nesses últimos dias, estaria sendo de pânico, 15 dias sem dormir. Eu dormia 10, 15 minutos por noite. O resto era sufocamento. O resto, estou morrendo, me leva para o hospital. Estou morrendo, nada fazia efeito. Rivotril, Lexotril, tomava 3, 4, 5 para dormir, dormia 5 minutos. O problema era espiritual. Mas Deus queria tratar comigo. Aquele que dá a missão, ele dá a visão, ele dá a proteção também. Tinha algo que ele queria falar mais alto comigo. Eu cheguei em casa, leio a Bíblia, o Salmo 116, entendeu? Cordéis da morte me cercaram, e a angústia do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor, dizendo, ó Senhor, livra minha alma. O Senhor é compassivo e justo, o Senhor tem misericórdia. Estava batido, mas o Senhor me livrou. Volta minha alma ao seu repouso, porque o Senhor te fez bem. No versículo 10 eu li, por isso disse, estive muito aflito. Nem conhecia a Bíblia, mas a Bíblia me conhecia. O mundo espiritual que você não conhece, vírgula, conhece você e conhece o Deus que te chamou. Eu nem conhecia a Bíblia, nem conhecia Deus, e quando eu li no versículo 10, por isso disse, estive muito aflito, não estou mais, eu caio no sofá e durmo. Durmo e vou para uma sala enorme, no meu sonho. E nessa sala tinha um carrossel que girava e saía labareda de fogo. E eu chego nessa sala, aquele que estava no carrossel, que eu não ouvi, disse para mim, entra Paulo, meu filho amado, em quem eu tenho alegria. Eu disse, tu me conheces? Ele disse, eu sou o que sou, e fora de mim não há salvação. Tens errado há muito tempo, tu e tua família, porém eu te chamei pelo teu nome. É contigo o meu tratar, é daqui para frente. Eu coloco hoje o pé na porta, Satanás não entra, mas tem que tirar tudo que não serve, porque o que não serve para mim. Eu falei, mas quem está falando comigo? Ele disse, escolhe uma porta. Eu disse, quem está falando comigo? Ele disse, escolhe uma porta. Abriu uma porta na esquerda e uma porta na direita. Eu era muito idólatra e supersticioso. Falei, a esquerda, nada disso, doente, escolhendo a cura. Aí eu falei, vou pela direita. E eu caí em cima de uma montanha de gelo. E me tremia todo. Eu falei, por favor, dono do carrossel, agora está pior do que antes, me tira daqui. Aí a voz disse assim, a porta vai se abrir de novo. A porta abriu, eu entrei num lugar quentinho, o carrossel girava, e aquela labareda de fogo vinha sobre a minha vida. E ele disse assim, Paulo, eu tenho algo para você, começa hoje. Tu não vai morrer hoje, então eu acho que eu tinha morrido. Desce! E fala do meu nome por onde você passar, e haverá cura da síndrome de pânico e da depressão. Eu acordo. Eram 3 dias após a minha deitada no sofá. Ambulância, bombeiro, injeções, médico, minha mãe e meu pai chorando, minha esposa, meus irmãos, a vizinhança. Eu levanto com 49 quilos, sentei assim e falei, Cláudia, quero bife, batata frita, arroz, feijão, quero ovo, quero comer. E levantei, e ninguém sabia o que estava acontecendo. Aí olharam para mim e disseram, o que houve com você? Eu falei, não sei, eu nunca tive nada. Eu estou bem, porque está todo mundo aqui. Você está deitado aí há 3 dias.
já ia te rebocar para o hospital. Eu disse, por que não levaram? Sei lá, ninguém quis levar. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. Tudo aquilo que não te mata, te deixa mais forte. É necessário alguns encontros para que Deus toque em você e você saia como Jacó, mancando a perna e dizendo, foi Ele que me curou. Quando alguém diz assim, pastor, qual foi o remédio que tu tomou? Pastor, qual foi a injeção? Como é que tu fica 9 meses com síndrome de pânico e vem curado trabalhar no dia seguinte? Eu te veio, Ele é o caminho, a verdade e a vida. O nome dele é Conselheiro Maravilhoso, Deus Forte, Pai da Eternidade. Ele é o Príncipe da Paz. A paz sobre mim, excede todo entendimento. Uma paz que veio. Glória a Deus, aleluia. No improvável, ativação. Atos capítulo 12. Não precisa ler. Pedro está na cadeia. Vai morrer. Herói disse, já matei um, vou matar outro. Já matei um, vou matar outro. Atos capítulo 12, versículo 6, diz que quando chega o anjo do Senhor na cadeia, estava preso Pedro, acorrentado, amarrado, amaldiçoado, preparado para a morte. Mas a Bíblia diz, Pedro estava dormindo. Diga, Pedro estava dormindo. Ele estava descansando. E de repente eu falo assim, Jesus, como é que pode, se eu sei que eu vou morrer no dia seguinte? Eu estava desesperado, eu estava fazendo jejum, eu estava ligando para todo mundo pedindo oração. Pedro estava na cadeia, e na cadeia o ministério dele é ser ativado. Diga assim, por quê, pastor? Por quê, pastor? Toda promessa traz uma ativação, e todas as vezes que você esquecer da promessa, lembre-se que Deus não deixou de ativar você. Aquele que começou a boa obra na minha família, Filipenses 1,6, Ele é fiel para concluir até a volta de Cristo Jesus. Ele é aquele que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Pedro estava na cadeia dormindo com uma sentença de morte. Mas por quê? Um ano antes de Pedro ir para a cadeia, Jesus teve um encontro com Pedro e deu uma promessa para ele, que vai ativar ele para o resto da vida. Uma promessa te ativa, do dia que você encontra com Deus, até o teu último dia na face da terra. A promessa não muda, Deus não muda, Deus não mente, Deus não cancela. Vai até o último dia da tua vida, a ativação chama-se promessa. João 21, versículo 18. João 21, 18. Um ano antes de Pedro ir para a cadeia, Jesus encontra com Pedro e diz assim, na verdade, te digo, Pedro, que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias, mas quando já fores velho, diga velho, ancião, quando forem velhos, estenderás mãos e outro te cingerá e te levará para onde tu não queres ir. Um ano antes, Jesus encontra com Pedro e diz, sabe qual é a promessa, Pedro? Tu vai envelhecer no Evangelho. Tu vai até os últimos dias no Evangelho. E agora Pedro está lá na cadeia, preso, jovem, ainda. Não chegou à velhice. Ele não é ancião. Está preso. Está dormindo. Se você perguntar assim, pastor, como profeta dessa manhã, como ministro do Evangelho, e que passa pela tua cabeça? Amado, não está escrito aqui, mas quem tem promessa dorme na cadeia. Quem está promessa dorme na pandemia. Quem está com promessa dorme em qualquer lugar. Quem tem promessa descansa. Pedro estava lá amarrado e talvez o anjo do Senhor chegou e os guardas não entenderam e foram saindo com Pedro. E Pedro não entendia o que estava acontecendo, até para não ficar soberbo. Deus dá aquela anestesia que te tira a soberba, te tira o orgulho, até para você não lembrar o que está acontecendo. Mas na minha cabeça, querido, isso arde na minha cabeça, no meu coração. Sabe por quê? Eu acho que lá na alma de Pedro, a alma dele falando com ele, Pedrão, tu não vai morrer amanhã, tu não vai morrer dependurado, nem tu vai morrer de fome, porque eu tenho uma promessa de ativação para você. Não foi na cadeia que Jesus te viu morrendo, tu vai morrer lá no final dos tempos. Tu tem uma promessa de envelhecer, tu está passando problemas hoje, mas está novo. A promessa para quando envelhecer tu vai embora, não agora. Eu não sei quanto tempo Deus te deu uma promessa, eu não sei quanto tempo você está no Evangelho, eu não sei qual é a linhagem que você vem, se é 100, 200 anos, mas olha, você e a sua casa tem uma promessa, não esqueçam disso. Aleluia. Tem uma promessa, tem uma promessa, tem uma promessa. A sua casa tem uma promessa. Então nós temos o propósito, o preparo, a ativação e agora a decepção. Salmos 23 diz, o Senhor é o meu pastor
E na verdade a tradução mais correta é: o Senhor é o meu pastor, e o Senhor nunca me faltará. É isso aí. Nunca me faltará. Aonde eu estiver, Ele está comigo. Ele nunca me faltará. Eu entro na igreja, filho de ninguém, trazido por ninguém, levado pela síndrome de pânico, numa sala que até hoje eu não quero dizer se era a sala do trono ou qual era a sala, mas Deus falou comigo e eu acordei curado. O que importa é que eu acordei curado. E Ele que é o Senhor da minha vida. E ela me chama para o ministério. E o meu pastor me levanta como sendo obreiro, depois eu vou e minha esposa somos chamados, consagrados a pastores. Aí começa outra luta, outro nível. Porque agora eles vão anunciar quem? O filho da analfabeta com o sargento do exército falido. Nós somos tudo da linhagem, ele não é. E eu ficava escutando essa conversa e dizia: meu Deus, muda a minha sorte, muda a minha história. Eu não quero mais ser reconhecido como isso. Me dá um renovo. Reseta esse passado. Me dá uma história, pelo menos assim. Ele agora está na presença de Deus. É a partir dele. E de repente me chamaram para pregar no domingo. Pastor, o teste é seu. 600 pessoas na igreja. Se pregar bem, prega de novo. Pregou mal, esquece que você é pastor. Meu Deus, que pressão, logo na primeira vez. Aí eu vou na piscina do terno, compro uma gravata vermelha, um paletó bonito, boto um sapato engraxado. E aí convidei 80 pessoas para ir comigo, pessoas que sabiam da minha vida, da minha miséria, e de como Deus me levou, e como Deus restituiu. E agora eu vou para a igreja com 80 pessoas. Quando eu estou na igreja com o sermão pronto, o texto pronto, tudo pronto, vem um pastor de missões assim, que eu amo muito, meu amigo até hoje. Eu tenho uma notícia para dar para a igreja. Hoje o probatório do pastor Paulo Lima não vai acontecer. Ele não vai tomar tribuna. Chegou um pastor da Angola, e ele é missionário em Angola, e ele vai ministrar hoje, porque ele viaja amanhã para Angola. O pastor Paulo vai ter que dar a vez. Aí eu, meu Deus, da família, 80 pessoas, lá na minha galera, não vou ministrar hoje. Tem um angolano aí, a vez é dele, eu tenho que amar ele, tá bom? Aí todo mundo, o senhor está feliz? Eu, claro que estou. Muito feliz. Vocês vêm domingo que vem, eu dou a gasolina e vale transporte de vocês. Quem vem de trem, eu também dou o dinheirinho da passagem. Eu quero 80 comigo, 80, os 80 candidatos para quem me veio pregar. Domingo seguinte veio. Aí eu boto tudo de novo, sermão pronto, a mesma roupa lavada, sapato engraxado. Quando eu vou subindo a escadaria da igreja, agora vem o pastor presidente, meu pastor. Pastor Paulo Lima, meu filho. Paulinho, quando chama Paulinho, corre. Quando bota teu nome diminutivo, corre. Quando diz, Paulão, vem pronto, pegou mais. Quando diz pastor Paulo Lima, eita, é uma coisa gostosa. Paulinho, já vem uma coisinha entre linhas. Meu filho, hoje é aniversário da pastora. Domingo é dia do pastor presidente pregar. Quem te escalou, eu vou com você. Eu, em nome da igreja, te peço perdão. Você me perdoa? Eu falei, claro, pastor, o senhor está perdoado. 70 vezes 7. Aí lá vai eu de novo, meus amigos. Galera, 80 pessoas. Se 50 vir domingo que vem, eu já estou feliz. Não mais 80, 50, tá bom? Aí teve gente que diz, pastor, não veio mais não. Isso é uma decepção para mim. Já é a segunda vez que não prega, eu falei assim, gente, perdoa, estou no probatório, vou pregar a primeira vez. Eu nem sei o que Deus vai fazer comigo, eu já estou tremendo todo, eu tive dor de barriga a noite inteira, eu não sei o que fazer, eu estou com a boca seca, me tremendo, já pensando no próximo domingo. E assim, diga assim, e assim foram 8 domingos. 8 domingos. Glória a Deus. 8 domingos. Eu disse, Deus não me quer no microfone. Eu vou para o trem, eu vou para o cemitério, eu vou para os hospitais. Lá é culto também. Numa segunda-feira, num domingo depois da ceia, eu disse, eu acho que o senhor não me quer, né? Pois é, eu concordo, eu aceito. Pode me corrigir. O senhor tem esse direito. Também eu sou filho de ninguém. Filho de ninguém, vindo de lugar nenhum. Tem gente mais importante do que eu aí. Me desculpe a minha sinceridade, mas eu estou na fila de espera. Então, se você lembrar de mim aos 80 anos, como se lembrou de Moisés, chama meu número e eu vou dizer, Rainane, eis-me aqui. Todos os dias da minha vida para o Senhor. No hospital, no cemitério,
nas ruas, no trem, não importa. Eu vou gastar o meu pulmão, a minha garganta, minhas cordas vocais para te servir, porque o que o Senhor fez por mim, ninguém fez. O Senhor sabe disso. A minha conversa com Deus é sempre sincera, sempre. Eu não tenho aquela conversa com Deus besta, é sincera. E de repente, segunda-feira isso, na quarta-feira o telefone toca, Pastor Paulo! Eu, pois não. Paulão! Pronto, alguma coisa tem acontecido. Rapaz, você precisa pregar quarta-feira na igreja, hoje. O pastor presidente falando comigo, me ligou na minha casa, telefone, não era nem celular, era com fio. Sim, senhor, pastor. Pois não, pastor? Sim, o senhor tem autoridade sobre a minha vida, o que o senhor quiser. O senhor quiser, eu estou satisfeito para fazer. Estou numa satisfação total. Se eu chegar lá hoje e for embora de novo, eu volto de novo, pelo amor de Deus. Estou muito feliz da vida com o senhor, pastor. Aí ele, prega hoje, até porque eu não vou estar na igreja mesmo, só vai ter lá uma meia dúzia de pessoas. Aí tu prega, é quarta-feira, um culto de milagres. Eu falei, eu vou ser um milagre, pastor. Ele disse, como assim? Eu falei, eu sou um milagre, porque eu fiquei 8 vezes, a história nona é minha. Aí ele disse, pode pregar hoje, meu filho, usa o mesmo texto. Aquele que começou a obra na sua vida, ele há de concluir, independente do domingo, independente do meu chamado. Olha, quando Deus te chamou, Paulo, Ele não fez uma reunião para saber se você podia ir. Ele não perguntou a ninguém, simplesmente Ele te levou. Diga assim para o seu irmão, quando Deus te chamou, Ele não perguntou a ninguém. Ele é soberano. Ele te levou. E aí eu vou pregar no quarta-feira. Quando eu cheguei na igreja, 20 pessoas, estou feliz da vida, vou fazer meu treino agora. E comecei a pregar o texto. E sobe uma moça, uma menina de mãos dadas, ela senta aqui na primeira fila, pregando. No final, só ela veio na frente. Só tinha crente. E ela veio pedir oração. Pastor, ora pela minha filha. Eu falei, por quê? Ela tem um coração no lado direito do peito. E não tem problema, né, doutora Gil? Tem um coração no lado direito do peito. Fiquei sabendo que muitos têm. O problema é que tem uma artéria principal, né? Um irrigamento principal que está muito prensado. E eles vão ter que tirar, levantar. Uma cirurgia de mais de 10 horas. Amanhã no Hospital Geral de Bom Sucesso. Eu estou com muito medo, pastor. E quando eu fui orar por ela, que coloquei a mão na cabeça dela, uma bandeja de ouro entrou na igreja com o coração pulsando em cima. Diga assim, uma bandeja de ouro, com o coração pulsando. E agora eu falei assim, estou lascado. Já me tiraram 8 domingos. Estou vendo agora extraterrestre. Ninguém vai confiar mais em mim nem acreditar. E aquela bandeja com o coração pulsando. E ela parou do lado da menina, eu oro, não falei nada, só falei para minha esposa, filha, eu vi um coração pulsando em cima da bandeja. Ela disse, para de ver coisas. Vai dormir que teu mal é sono. Ora e vai dormir que teu mal é sono. Eu fui dormir, sonhei de novo com a bandeja com o coração pulsando. Isso era quarta. Na quinta-feira tinha um culto de intercessão. Alguém me liga e diz, vai para o culto de intercessão, gostei muito do senhor pregando ontem. Ah, eu vou me unir a você na intercessão. Primeira vez que eu entro na intercessão de uma igreja, todo feliz. 10 pessoas, né? A igreja tinha 600 membros, só 10 aparecem para intercessão. Aí de mão dada, a gente lá, intercedendo 1h30. Aí vem aquela mulher, de novo, na minha direção, com a menina de mãos dadas. E ela vem com os olhos lacrimejando, caindo lágrimas. E ela disse assim, você que pregou ontem. Eu olhei para trás para achar que era alguém, não eu. O senhor que pregou ontem. Eu disse, eu? O que mal fiz? Ela disse, nada, eu tenho um testemunho para dar. Aí eu falei, irmã, deixa eu falar uma coisa, eu estou aqui há 8 domingos tentando vir na igreja, me deram o culto ontem, só uma coisinha, pega leve com o teu servo que está aqui para te servir. Eu errei na oração. Ela disse, não, pastor, sorria, fique feliz. Eu cheguei com a minha filha no Hospital de Bom Sucesso, 5h30 da manhã, 6h30, fizeram uma ressonância magnética, o coração dela está no lado esquerdo do peito. Sorria, não é você, não é a igreja, é Deus. Quando te chamou, não perguntou para ninguém, repetiu a mesma coisa que o pastor havia me falado comigo. É Deus que te chama, é Deus que ativa, é Deus que te dá a visão, a missão e a provisão. Agora, no meio disso tudo, pregando no Evangelho, fazendo a obra de Deus, que agora vem a quinta etapa, que é o recomeço. Eu não sabia porque eu não conseguia amar meus líderes. Eu não sabia porque eu não conseguia respeitar minha liderança. Isso foi há quase 20 anos atrás, 17 anos atrás. Eu não sei porque eu não conseguia ter amor. E aí, eu me lembro que o sargento do exército, um dia, chegou em casa, aborrecido com o mundo, aborrecido com trevas, me chamou no quarto, tirou toda a minha roupa, me deitou na cama,
pegou o cinturão que ele pendurava a pistola, aquele cinturão verde cheio de lóis, me deitou pelado na cama com 9 anos de idade, e ele me deu muita chicotada nas costas. Os gilós batiam no meu couro e arrancava pedaço. Ele me bateu de 9 horas da noite até as 4 horas da manhã. E aquilo me traumatizou, que ele falava: chora, miserável, chora, miserável. Um ódio de mim, com 9 anos de idade: chora, miserável, chora, miserável. E eu dizia para ele: eu não sei porque eu estou apanhando, não vou chorar não, vai ter que chorar. Pois 4 horas da manhã eu desmaio, 5 horas minha mãe me lava com permanganato de potássio, o algodão, minhas costas feridas. Eu fiquei 20 dias sem ir para o colégio, sem botar camisa, e morrendo de medo do meu pai, não sabia quando ele ia fazer isso de novo comigo. Pois a vida passa, a gente se converte, mas a minha alma se lembra disso. Eu não conseguia amar meus líderes e não conseguia ser muito pai dos meus filhos. Mas um dia eu estava na varanda do meu pai ainda estava vivo, logicamente, no 31 de dezembro, estava explodindo os fogos na rua, e de repente foi todo mundo ver as rabanadas lá na cozinha, minha esposa, as minhas noras, e todas as minhas noras, né? Nora não é, cunhada, foi para lá ver as rabanadas, fritar os bolinhos de bacalhau, e meu pai ficou sozinho comigo na varanda. Um homem safenado, tinha tido 3 AVC, olhou para mim e disse assim: filho, eu preciso te pedir um perdão. Eu falei: perdão, papai? O senhor é meu intercessor, ora por mim. Ele disse: eu preciso te pedir um perdão de 40 anos atrás, 30 anos atrás. Você está com 39 anos. Aos 9 anos eu te fiz isso. 30 anos depois Deus me incomodou. Quando ele disse: eu te bati há 30 anos atrás, aquele homem bem dificultoso, ele se torna um gigante na minha frente, e eu vi a figura dele novamente, paraquedista da PE, Polícia Secreta do Exército, sargento, treinador de soldado, com aquele cinto na mão, batendo em mim de novo. Uma voz no meu ouvido disse assim: você está no 4º andar, pega a cadeira, empurra ele vai cair, se livra dele, porque ele é o teu mal, e ninguém vai saber que foi você, só está vocês dois. Eu já era pastor, e ouvi isso. E aí eu coloquei a mão na cadeira e me tremia todo, e a voz dizia: empurra ele, e eu disse: não, vou empurrar, e comecei a chorar. E eu disse: pai, só me diz uma coisa, por que você está me pedindo perdão? Por que depois de 30 anos? Por que não foi antes? Ele disse: essa noite eu fui dormir, e Deus tocou no meu ombro e disse: acorda, vai ter uma conversa comigo. Você não bateu no seu filho a noite inteira, você bateu no meu pastor. Ou você pede perdão a ele hoje, ou amanhã você desce a sepultura, porque eu sou Deus que estou livrando a sua casa. Você não é pai dele, ele é nosso filho, ele é teu filho na terra, mas ele é meu filho no céu também. Então eu estou falando do nosso filho, mordomo infiel. Aí eu olhei para ele e disse: pai, eu te perdoo. E eu descobri que tinha 30 anos que eu não chorava. Não chorei no casamento, não chorei no nascimento dos filhos, não chorei na morte dos meus melhores amigos. Quando meu pai me abraça, naquela hora eu começo a chorar, começo a derramar lágrimas, ele também. E deixa eu falar uma coisa para você: depois dali, aos 39 anos de idade, hoje com 56, o meu ministério é outro ministério, a minha visão é outra visão, a minha piedade é outra piedade, a minha misericórdia é outra misericórdia. Mas sabe onde estava retido? Num pai que me açoitou. Então eu entendo por que eu cheguei depois, por que eu estou aqui, por que meu pai me fez aquilo, por que eu sofri tanto antes de tudo acontecer. Só tem uma razão: é porque eu precisava testemunhar para a igreja que o Senhor é Deus e eterna é a sua misericórdia, e a palavra dele se renova todos os dias. Eu estou falando aqui com uma camada seleta de pastores, honrosamente vocês abrindo o ouvido e meu coração, e ainda bem que me mandou voltar 8 vezes. Eu estou aqui para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Mas eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar pela sua vida, porque na nossa restauração eu gostaria que você ficasse de pé generosamente. Eu tenho uma imersão em Guarapari, num sítio, que é uma cachoeira, 37 suítes. Hoje eu sou empresário há 25 anos, de uma empresa de mais de 50 funcionários. Meu filho mais novo é piloto de caça da Marinha, meu filho mais velho é empresário. Eu comecei minha vida na favela de Parada de Lucas. Deus é bom e eterna é a sua misericórdia. Deus pode fazer os improváveis em algum lugar, contanto que vá nele. Eu não sou o que eu tenho, eu sou a quem eu sirvo.
Eu lembro disso todos os dias. João 3,27 diz: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. Minha casa tem muitos quartos, mas tem um quarto que é de oração, e de ler a Bíblia, e de fazer textos para ministrar, onde eu encontro com Deus. Eu faço questão de ter esse quartinho na minha casa, que é o meu cantinho, dele com Deus, de minha vida com Deus. Mas na imersão em Guarapari, os irmãos que vão lá, que são pastores, amigos, que lá eu não chamo ninguém de pastor, eu chamo de irmão Alex, irmão Marco, irmão Iragildo, irmã Cláudia, todo mundo tem um crachá só com o nome, com a identidade, ninguém é pastor, bispo, nada, nem profeta, todo mundo vira irmão, para a gente ficar livre. Não tem Instagram, a não ser que a pessoa queira, não tem foto, a não ser que a pessoa queira, não tem nada para divulgar que ela está lá. Mas se você perguntar assim para mim, pastor, qual é o ponto áureo da imersão? 2. 1. Abuso. Eu encontro pastores abusados e pastoras abusadas que não dizem por que foram e até hoje tem dificuldade em várias áreas. E pastores com dificuldade porque sofreram com a paternidade. Então eu não venho aqui para pregar sobre paternidade. Eu sou a própria restauração da paternidade. Quem está pregando para vocês hoje aqui é um Lázaro que sobreviveu, saiu para fora com o chamado de Deus de verdade. Então, na autoridade do nome de Jesus e pelo sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário, eu não quero fazer nenhum convite que não seja honroso para nenhum pastor e nenhum homem de Deus que eu honro, até por ter mais idade do que eu, ou menos idade, mas pela sua vida familiar, seu ministério. Mas eu quero te dizer o seguinte: eu não vim aqui para uma mensagem, eu vim aqui ser a mensagem. Eu expus a minha vida, a minha nudez, as minhas costas, a minha família e toda a trajetória ruim. Porém, eu acho que a coisa pior ficou quando eu tornei-me pastor e de uma vez por todas não resolvi entregar para Deus meu pai e algumas pessoas que me abusaram, porque eu fui uma criança também abusada sexualmente. Então, muitas dores em minha vida e eu não conseguia me livrar disso. Era muito difícil, eu não sabia para onde eu ia. Então, queridos, eu quero fazer só uma oração. Talvez você conheça alguém que está na sua igreja, que precisava ouvir isso, ou você testemunhar isso, que Deus pode fazer ainda. Ou talvez você esteja querendo, sei lá, de alguma maneira, sua linhagem. Eu não sei como você está. Eu não sou o Espírito Santo. Eu sei que eu tenho o Espírito Santo, mas não sou ele. Mas eu vim aqui rasgar o meu coração, abrir meu coração. Poderia contar a história de 16 anos do ministério lindo de família que criamos no Brasil. Mas não foi preciso isso, não foi para isso que Deus me trouxe aqui. Deus me trouxe aqui para dizer: abre o seu coração, rasga as tuas vestes diante da igreja. A igreja que orava por você, você nem sabia que eles já estavam de pé orando por você. Rasga o coração diante deles, mostra para eles que vale a pena orar pelos outros. Enquanto as igrejas oravam pela minha casa, mesmo a gente ser rebelde, eu hoje volto nessas igrejas para pregar nela. Tinha igreja que eu jogava cabeção de negro na hora do culto. Hoje eu volto para pregar na igreja. Fala: pastor, me desculpa, por que você voltou na minha igreja para pregar? Porque eu jogava cabeção de negro aqui na igreja do culto. E hoje eu estou pedindo perdão à igreja. Eu era rebelde, me perdoa, me perdoa. Hoje eu quero pregar aqui. Então, queridos, eu quero fazer uma oração por você, pela sua vida, pelos seus filhos. Eu sei que o grande desafio dos nossos filhos é ficar no Evangelho. Uma das últimas palavras que eu tive com o Russell Shedd foi assim: Paulo, meu filho, ele dizendo para mim ao telefone: ore pelos meus netos. E eu falei: por que, doutor Russell Philip Shedd? Por que, pastor, meu mestre? Ele disse: meus netos gostam mais de shopping do que de igreja. Eu falei: mas o shopping tem música bonita, o shopping tem piso bonito, o shopping tem até ar-condicionado no banheiro, porém a igreja tem o Espírito Santo e não tem isso em shopping nenhum. É na igreja que ele vai ser curado. Ele disse: fale isso para as pessoas, fale isso para os filhos dos teus filhos, os netos dos outros, e a gente precisa continuar lutando um pelo outro em Cristo Jesus. Eu quero orar, fecha seus olhos.